Milhões de pessoas conhecem seu rosto. Milhões de pessoas vibraram com seu famoso chute da garça. Para o mundo, ele é Daniel LaRusso, o Karate Kid. Mas esta noite, abrimos os arquivos secretos de Hollywood para revelar uma história que a maioria desconhece. Uma história de tensão, de segredos e de uma luta desesperada muito antes de ele pisar em um dojo. O filme que definiu uma geração, The Karate Kid, esconde verdades surpreendentes. A primeira? Ralph Macchio, o ator que interpretou o jovem Daniel San, tinha 22 anos durante as filmagens. Enquanto isso, seu nêmesis nas telas, o valentão Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, era, na verdade, um adolescente de apenas 18 anos. Essa estranha diferença de idade criou uma tensão palpável no set da qual ninguém se atrevia a falar. O garoto era o adulto e o valentão era a criança. Mas isso é apenas o começo do mistério. O que a audiência viu foi um domínio das artes marciais. O que o estúdio escondeu foi a verdade. Ralph Macchio não tinha absolutamente nenhuma experiência em karatê. Zero. Teve que aprender tudo do zero, em sessões exaustivas de 5 horas diárias. O suor era real, mas a habilidade era uma ilusão cinematográfica. A tensão era tão alta que durante uma cena supostamente tranquila, Macchio, em um movimento em falso, quebrou acidentalmente o dedo do pé de seu mentor na tela, o lendário Pat Morita. As filmagens tiveram que ser interrompidas completamente. E a mais, estava no passado de Ralph. Um segredo sobre suas origens que, uma vez revelado, explica tudo. Para entender o Karate Kid, devemos viajar para longe de Los Angeles, para os bairros barulhentos de Astoria, Queens, onde Ralph George Macchio Jr. nasceu em 4 de novembro de 1961. Aqui não havia mansões nem dojos tranquilos. As ruas eram ruidosas e os edifícios estavam grudados uns nos outros. Sua família vivia em um apartamento de 2 quartos, logo acima de uma padaria. O ar não cheirava a bonsais, mas a uma mistura constante de farinha e sabão. Seu pai, Ralph Sr., administrava uma lavanderia automática, um negócio que o mantinha longe de casa durante 12 horas exaustivas por dia. Enquanto isso, sua mãe, Rosalie, criava Ralph e seus 2 irmãos, Steven e Thomas, esticando cada dólar ao limite. O som constante dos trens do metrô sacudia as janelas de sua infância. Ralph dividia um quarto com seus irmãos, onde os sonhos tinham que lutar ferozmente para encontrar espaço. Aos domingos, o único dia em que seu pai não trabalhava, a família se reunia ao redor da mesa da cozinha para comer macarrão e almôndegas. Todos apertados. Aqueles jantares, em sua humilde simplicidade, eram o mais próximo do luxo que eles já conheceram. A vida de Ralph mudou para sempre quando ele tinha apenas 3 anos. Não foi um golpe de karatê, foi um número de dança. Ele estava sentado no colo de sua mãe, olhando para uma tela em preto e branco. O filme era Cantando na Chuva. E lá estava Gene Kelly, dançando como se estivesse voando. Ralph ficou hipnotizado. Não conseguia desviar o olhar. Durante semanas, o pequeno Ralph tentou copiar aqueles movimentos no chão de linóleo da cozinha, girando e batendo no chão até enlouquecer seus irmãos. Ele não parava de perguntar: "Eu quero dançar como o homem da chuva, mamãe." Rosalie, vendo aquela faísca desesperada nos olhos de seu filho, fez um sacrifício enorme. Juntou $5 por semana, uma pequena fortuna para eles, para matriculá-lo no estúdio de dança de Miss Betty, na rua Steinway. Aos 6 anos, ele teve seu primeiro recital. Vestido com um traje de marinheiro, dançou sapateado ao som de Anchors Aweigh, levando âncoras, na frente de 50 pais. Seu pai, Ralph Sr., observava do fundo da sala, com os braços cruzados e uma profunda preocupação nos olhos. Este não era o futuro que ele imaginava para o filho. Mas Ralph não se importou. Ele praticava 4 horas por dia, desgastando as solas de seus sapatos. Aos 10 anos, a família se mudou para Hempstead, Long Island, buscando aluguéis mais baratos e melhores escolas.
Ralph se juntou ao grupo de teatro local, atuando em peças como Oliver e The Music Man. Mas a realidade econômica continuava brutal. Todo sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde, Ralph não estava em um palco. Estava de volta à lavanderia de seu pai. Seu trabalho era dobrar roupas quentes, contar moedas de 25 centavos e respirar o cheiro penetrante da água sanitária. O chão estava sempre pegajoso. Os clientes eram grosseiros. Ele suportou insultos, alguns dirigidos diretamente à sua herança. Chamavam-no com desprezo por sua cara italiana. Ele ganhava $1 por hora. E aqui está a imagem que define sua juventude. Ralph saía correndo da lavanderia, com as mãos ásperas e a dor de cabeça latejante, direto para sua aula de atuação, ainda cheirando a amaciante de roupas. Ele se recusou a desistir. Aos 12 anos, sua professora de teatro lhe conseguiu uma audição para um comercial da Coca-Cola em Manhattan. A grande chance. Ralph pegou emprestada uma camisa social, pegou o trem para a cidade sozinho e esperou 3 horas ao lado de crianças de olhos azuis e cabelo loiro. Ele entrou na sala, endireitou-se, mas tudo acabou em 30 segundos. Uma diretora de elenco disse, muito étnico. Outra acrescentou, esse cabelo escuro não ficará bem na câmera. Ralph voltou para casa no trem, chorando em silêncio enquanto olhava seu reflexo no vidro escuro da janela. No dia seguinte, sua professora, a senhora Rodrigues, o chamou de lado e disse palavras que mudariam sua vida. Esses traços o tornarão inesquecível. Ralph agarrou-se a essas palavras como se fossem uma corda de salvação. Em uma tentativa desesperada de se livrar de sua imagem de garoto do teatro, Ralph fez algo impensável. Juntou-se à equipe de luta livre da escola. Ele pesava umas esqueléticas 68 libras, apenas 30 quilos. Enfrentou garotos da 8ª série que o jogavam pelo tatame como se fosse um saco de roupa suja. Perdeu 9 lutas seguidas. Sua única vitória foi porque seu oponente usou um golpe ilegal. O ponto mais baixo veio um dia em que ele foi imobilizado em 23 segundos. Seu nariz sangrava. Seus colegas de equipe riam dele. Ele desistiu no final da temporada e jurou nunca mais pisar em um tatame. Ironicamente, a vida lhe reservava uma piada cósmica. Ele se lançou novamente na dança e no drama, sem saber que aquelas habilidades de bailarino, aquela graça e aquele controle corporal seriam exatamente o que ele precisaria anos depois para fingir ser um mestre de karatê na frente de milhões de pessoas. Aos 16 anos, durante um recital local, Ralph fez uma rotina de comédia e dança no estilo de Eddie Cantor. Entre o público, por acaso, havia uma caçadora de talentos. Depois do show, ela se ofereceu para enviá-lo a audições para comerciais. No início, Ralph nem levou a sério. Certa vez ele até mandou um amigo para uma audição em seu lugar, porque havia uma festa na praia que ele não queria perder. Mas logo ele conseguiu seu primeiro emprego. Um comercial de chicletes Bubble Yum em 1980. Não foi apenas um trabalho. Foi uma explosão de cultura pop. Cores brilhantes, música pop e fundos de desenhos animados. Ralph dançava por uma fábrica de chicletes, promovendo sabores como limão delicioso e banana split. De repente, crianças em todos os Estados Unidos viam seu rosto entre seus desenhos animados favoritos. Seus colegas de classe o encaravam. Seu nome começou a circular. Naquele mesmo ano, a rede ABC o escalou para a popular série 8 is Enough. 8 são suficientes. Como Jeremy Andretti, um adolescente problemático. Ele apareceu em 19 episódios. As revistas adolescentes o colocaram na capa. Garotas gritavam seu nome na rua. Era o grande salto que ele precisava. Esse sucesso o levou ao seu primeiro papel dramático importante. Em 1984, pouco antes de o mundo conhecer Daniel LaRusso, Ralph interpretou um adolescente com progéria, uma doença de envelhecimento precoce, no filme As 3 Orações, de Billy Greer. Era a prova definitiva. O garoto muito étnico da lavanderia do Queens, o dançarino que foi humilhado na luta livre, estava agora pronto para comover o mundo. E toda aquela dor,
Toda aquela luta e toda aquela graça de dançarino seriam derramadas no papel que o tornaria imortal, o Karate Kid. Em nossa última transmissão, revelamos os começos humildes de Ralph Macchio, o filho do dono de uma lavanderia, o dançarino que sonhava em escapar do cheiro de água sanitária. Esta noite, continuamos nossa jornada para o coração da tempestade. Antes que o mundo gritasse Karate Kid, Macchio enfrentou duas provações que quase o destruíram, uma de amor e outra de violência. O mundo se lembra dele pelo seu chute, mas primeiro, ele deveria ser lembrado pelo seu coração. Antes que dojos e faixas pretas definissem sua carreira, Ralph Macchio assumiu um papel que exigia uma coragem diferente. Ele interpretou Billy Greer, um adolescente com progéria, uma doença cruel que o fazia envelhecer rapidamente, prendendo uma alma jovem em um corpo moribundo. Billy Greer tinha apenas 3 desejos antes de morrer: encontrar seu pai, tocar em uma banda de jazz e, o mais difícil de todos, se apaixonar. Macchio não apenas atuou. Ele sangrou naquele papel. Ele interpretou a doença, a tristeza infinita e a esperança desesperada com tanta honestidade que os críticos, frequentemente cínicos, não conseguiram desviar o olhar. Semanas antes de esse filme devastador ir ao ar, outro filme seu, um pequeno filme chamado The Karate Kid, acabava de ser lançado nos cinemas. Aquele ano, 1984, mudaria tudo. Mas, para entender o chute da garça, primeiro devemos entender o canivete. Antes de Daniel LaRusso e o sábio Sr. Miyagi, houve um nome que definiu Macchio: Johnny Cage. O ano era 1982. Ralph Macchio entrou em uma audição para o filme The Outsiders, Vidas Sem Rumo, dirigido pelo lendário Francis Ford Coppola. Mais de 200 jovens atores desesperados queriam o papel de Johnny Cage, a alma torturada da gangue. Mas Ralph tinha um segredo. Ele havia lido o livro no ensino médio. Não precisava interpretar Johnny. Ele sentia que já conhecia o garoto. Coppola, um mestre em ler almas, viu algo nele. Uma intensidade silenciosa. Uma tristeza que não era encenada. Ele conseguiu o papel. E sua primeira prova de lealdade à arte foi imediata. Teve que raspar a cabeça. Não se importou com o que seus amigos pensariam. Não se importou com nada além da verdade do personagem. Aquele verão em Tulsa, Oklahoma, foi um inferno. O elenco suava sob dias de filmagem em um calor opressivo de 35 graus, 95°. E a cena mais difícil foi deixada para o final, a cena da morte. Johnny Cage estava em uma cama de hospital, morrendo devido às queimaduras que sofreu ao salvar crianças de uma igreja em chamas. Era o clímax emocional de todo o filme. Na cama, com a maquiagem de queimaduras cobrindo seu rosto, Ralph olhou para seu colega de elenco, C. Thomas Howell, Pony Boy. E em vez de apenas dizer suas falas, Macchio sussurrou uma frase que ele mesmo havia adicionado. Uma frase que não estava no roteiro original, mas que resumia tudo. Permaneça dourado, Pony Boy. A emoção foi demasiadamente real. Tommy Howell desabou em lágrimas. Os rudes membros da equipe de filmagem, homens que já tinham visto de tudo, viraram as costas, chorando em silêncio. Coppola, sabendo que estava capturando um raio em uma garrafa, simplesmente manteve as câmeras gravando. A tensão não era apenas encenada. Coppola implementou uma forma de método de atuação no set. Os Greasers, a gangue da classe trabalhadora, foram alojados em um andar de hotel diferente dos Sox, os garotos ricos, para construir uma tensão real e palpável. Funcionou. Um dia, Ralph e Matt Dillon, que interpretava Deli, brigaram por um canivete cenográfico. Começou como uma brincadeira, mas rapidamente se transformou em uma verdadeira troca de empurrões. Ninguém saiu ferido, mas a energia era crua e perigosa. A ironia era insuportável. Na vida real, Ralph Macchio não era um bad boy. Nunca tinha se envolvido em uma briga. Ele odiava a violência.
Mas foi precisamente essa suavidade, essa vulnerabilidade de bailarino, que fez com que seus personagens durões parecessem tão dolorosamente reais. The Outsiders chegou aos cinemas em 25 de março de 1983. Arrecadou 25,7 milhões de dólares. Não foi um fracasso, mas não foi o sucesso que esperavam. O golpe fatal veio 2 meses depois, quando O Retorno de Jedi estreou e engoliu cada dólar da bilheteria. A decepção atingiu Ralph com força. Ele tinha dado tudo. Tinha raspado a cabeça, suado no calor de Tulsa, brigado de verdade e morrido em uma cama de hospital. Justamente quando a esperança começava a esvanecer, o telefone tocou novamente. 50 novas chamadas de audição inundaram sua agência. Uma delas mudaria sua vida para sempre. Na festa de encerramento das filmagens em Tulsa, Coppola deu a Ralph um presente. Um roteiro encadernado em couro com notas escritas à mão por dentro. O diretor chamou a atuação de Ralph de verdadeira e honesta. Ralph ainda guarda esse roteiro em seu escritório hoje. Mas a dor de Johnny Cage nunca o abandonou. Após a filmagem, os pesadelos começaram. Repetidamente, ele sonhava com a cena do hospital. Ele morria enquanto dormia, noite após noite. O personagem tinha se apegado a ele. Finalmente, ele teve que procurar treinadores de atuação para aprender a separar o personagem de si mesmo. Foi a primeira vez que ele entendeu o verdadeiro custo emocional de contar histórias. Ele não sabia disso então, mas essa agonia era a preparação que ele precisava para o que viria a seguir. Em 1983, Ralph Macchio, agora com 22 anos, estava em uma pequena sala de audições. Estava nervoso. Lá fora, na sala de espera, estava o futuro de Hollywood. Ele estava competindo contra nomes como Charlie Sheen, Sean Penn, Tom Cruise, Nicolas Cage e Robert Downey Jr. Todos eles queriam o papel principal em um novo filme sobre a maioridade chamado The Karate Kid. Mas Macchio tinha algo diferente. Algo que nenhum desses outros futuros titãs tinha. Durante sua audição, ele não apenas leu as falas. Ele fez algo inesperado. Ele mostrou seu footwork de sapateado. Era a habilidade que ele havia aprendido quando criança no estúdio de Miss Betty em Nova York. A habilidade que seu pai temia que o tornasse fraco. O diretor, John G. Avildsen, viu algo naquele movimento. Viu o equilíbrio, o ritmo, o controle. Viu exatamente o que a coreografia de artes marciais precisava. Aquele pequeno e simples movimento de dança selou seu destino. Macchio conseguiu o papel. E naquele instante toda a sua vida mudou. As filmagens começaram em Los Angeles naquele mesmo ano. E não demorou muito para que Ralph percebesse algo incômodo. Ele estava interpretando um adolescente azarado, mas era 5 anos mais velho que William Zabka, o ator que interpretava seu valentão, Johnny Lawrence. Zabka tinha apenas 18 anos. Macchio tinha 22. Essa diferença de idade criou uma energia estranha no set. Além disso, Macchio tinha que lutar com um sotaque. Embora fosse de Nova York, o papel exigia um sotaque específico de Nova Jersey, e não era fácil mantê-lo, especialmente durante as cenas emocionantes. Ele tinha que se corrigir constantemente, garantindo que a voz de Daniel San não se desviasse. E aqui está o maior segredo de todos. Macchio não tinha experiência em karatê. Ele havia feito um pouco de jiu-jitsu quando criança, mas era só isso. Ele teve que aprender cada movimento do zero. A produção contratou Pat Johnson, um verdadeiro mestre de artes marciais, para treiná-lo. Durante semanas, Macchio treinou 5 horas por dia, trabalhando cada postura, bloqueio e golpe. Ele levou seu corpo ao limite. Um dia, durante um ensaio tranquilo da cena da árvore bonsai, algo deu terrivelmente errado. Macchio pisou no lugar errado e acidentalmente quebrou o dedo do pé de Pat Morita, o Sr. Miyagi. O pânico tomou conta do set. Morita teve que ser levado às pressas para receber tratamento, e as filmagens foram interrompidas por um dia inteiro. Macchio estava devastado. Mas Morita, mantendo sua calma e bondade, simplesmente riu do ocorrido.
O vínculo deles apenas se fortaleceu depois disso. Em junho de 1984, The Karate Kid chegou aos cinemas e chocou a todos. Feito com apenas 8 milhões de dólares, arrecadou 130 milhões em todo o mundo. O público não se cansava. Na estreia, Makio saiu do cinema e foi cercado por uma multidão de adolescentes que gritavam: "Encerar, polir! Encerar, polir!" Da noite para o dia, ele passou de mal conhecido a estrela internacional. Mas com a fama veio o medo. Em uma entrevista de 1985 à revista People, ele admitiu que já estava preocupado. E se esse papel o definisse para sempre? E se ninguém o visse como nada além de Daniel? Ele tinha toda a razão para se preocupar. Em nossa última investigação, vimos como um dançarino do Queens se tornou o Karate Kid. Esta noite, expomos a verdade brutal sobre o que acontece quando o sonho se transforma em uma prisão. Mesmo com o sucesso mundial, escapar da imagem de Daniel LaRusso tornou-se a batalha mais difícil da carreira de Ralph Macchio. O garoto que todos amavam se transformou em uma gaiola da qual ele não conseguia sair. O momento mais famoso do filme: o chute da garça. Na tela parecia simples, poético. Uma perna levantada, um golpe suave e a vitória. Mas a realidade por trás dessa cena foi um pesadelo de exaustão. Foram necessárias 40 tomadas extenuantes para acertá-lo. 40 vezes, Makio teve que encontrar o equilíbrio perfeito. Mas havia um segredo que tornava isso ainda mais difícil. Makio tinha um medo real de altura. E a produção o obrigou a se equilibrar em um tronco fino, suspenso sobre a água. Ele teve que se manter focado, firme, forte, enquanto lutava contra seu pânico interno. Cada tentativa falhada o exauria um pouco mais. No final daquele dia de filmagem, não apenas Ralph estava exausto, toda a equipe estava desgastada. E esse não foi o único segredo do torneio. Anos depois, em 2025, Makio revelou outra verdade chocante. A famosa frase "varrer a perna", "sweep the leg", o momento que gelou o sangue de todos os espectadores, nem sequer estava no roteiro. Foi uma improvisação. William Zabka, Johnny Lawrence, a soltou na hora durante uma cena no dojo. As audiências de teste reagiram com autêntico horror. Essa única linha não escrita fez com que o dojo Cobra Kai parecesse mais frio, mais cruel, mais real. Após o sucesso imparável, eles foram para o Havaí no final de 1985 para filmar The Karate Kid Parte 2. De 23 de setembro a 20 de dezembro, eles filmaram no lado de Barlavento de Oahu, que se tornou um substituto para Okinawa. Por que não filmaram na verdadeira Okinawa? A resposta é uma verdade incômoda. A presença militar dos Estados Unidos havia mudado tanto a paisagem da ilha japonesa que ela não se parecia mais consigo mesma. Então, eles tiveram que construir a ilusão. Criaram uma miragem. 7 casas, 3 acres de plantações reais. Eles até trouxeram 50 moradores nascidos em Okinawa como figurantes para dar autenticidade. E mais uma vez, Makio pagou o preço com dor física. Durante a famosa cena de quebrar o gelo, ele bateu em blocos de gelo reais repetidamente. Para a 15ª tomada, suas mãos estavam tão inchadas e doloridas que ele instintivamente começou a girar as palmas para proteger seus nós dos dedos. Mas o filme valeu a pena. Arrecadou 115,1 milhões de dólares. Tornou-se a sequência de maior bilheteria da trilogia original. Foi o ponto mais alto. Mas como eles sabem em Hollywood, depois do pico mais alto, há apenas um caminho: para baixo. Desde o início, The Karate Kid Parte 3, 1989, foi um desastre. O roteirista, Robert Mark Kamen, queria fazer algo ousado. Queria quebrar o molde. Ele imaginou uma sequência de Sonho Selvagem, onde Daniel e o Sr. Miyagi viajariam no tempo para a China do século XVI. Imaginou uma história no estilo wuxia, artes marciais chinesas, com uma protagonista feminina. O estúdio disse um não categórico. Eles queriam a mesma história antiga, o mesmo vilão,
A mesma fórmula. Kamen só concordou em voltar depois de ser pago uma soma de dinheiro muito maior. Ele voltou, mas sem o coração. Então veio outro problema. Robin Lively, a atriz escalada para o interesse amoroso, Jessica Andrews, tinha apenas 16 anos. Macchio, na época, tinha 27. A diferença de idade era muito evidente, muito desconfortável. Tiveram que reescrever todo o roteiro em cima da hora para eliminar o ângulo romântico e transformá-los em apenas amigos. E então, a tragédia atingiu o set. O diretor de fotografia, James Crabb, que havia dado aos 2 primeiros filmes seu visual icônico, estava muito doente com AIDS para terminar o projeto. Ele morreu em 3 de maio de 1989, aos 57 anos. A escuridão que envolvia o filme era literal e figurativa. O filme custou 12,5 milhões de dólares, mas decepcionou a todos. Macchio não escondeu o que sentia. Em 2022, ele finalmente quebrou seu silêncio. Eu não era fã de como Karate Kid 3 se saiu. A história parecia forçada. O personagem de Daniel perdeu sua alma. Era apenas uma cópia do primeiro filme, mas sem coração. O diretor, John J. Avildsen, concordou, chamando-o de uma imitação horrível e admitindo que foi escrito às pressas e reescrito de forma descuidada. Os críticos o massacraram. O filme foi indicado a 5 prêmios Razzie, os anti-Oscars, incluindo pior filme, pior diretor e pior ator para o próprio Macchio. Foi um ponto baixo doloroso e público. Em 1994, a franquia tentou algo novo. The Next Karate Kid, Karate Kid 4, A Nova Aventura, chegou aos cinemas em 12 de agosto, estrelado por uma jovem Hilary Swank. Ralph Macchio não estava nele, de jeito nenhum. Mais tarde, ele disse que ninguém sequer o chamou. Os criadores originais não estavam envolvidos. O estúdio simplesmente seguiu em frente, como se ele nunca tivesse existido. Pat Morita retornou como o Sr. Miyagi, mas a história seguia uma nova aluna, Julie Pierce. Daniel foi mal mencionado, apenas uma linha rápida sobre como ele seguiu em frente. O filme foi um fracasso total. Arrecadou apenas 8,9 milhões de dólares na bilheteria dos Ilisaiwaru. Foi o maior fracasso da franquia. Para os fãs, a ausência de Daniel LaRusso parecia uma peça faltando que não podia ser substituída. Depois que Karate Kid 3 terminou em 1989, Ralph estava preso. Ele tinha 30 anos, mas os diretores de elenco ainda achavam que ele parecia ter 16. Estava preso em um purgatório de Hollywood. Muito jovem para papéis de adulto, mas não totalmente adequado para os papéis destinados a adolescentes reais. Não se encaixava em lugar nenhum. Ele não era durão o suficiente para ser um protagonista de ação. Não era estranho o suficiente para papéis coadjuvantes bizarros. Ele era simplesmente Daniel LaRusso. Antes de Karate Kid, ele havia provado sua profundidade em filmes como The Outsiders. Mas Hollywood não estava mais prestando atenção. O início dos anos 90 se tornou os anos mais frustrantes de sua vida. Os papéis se esgotaram, os telefonemas diminuíram. Então ele se voltou para dentro, ele se apoiou em sua família e começou a explorar o teatro, não para escapar, mas para sobreviver. Em 1993, ele estrelou um filme de televisão sério, O Último Prisioneiro de Guerra, a história de Bob Garwood, ao lado de Martin Sheen. Ralph interpretou o fuzileiro naval Robert R. Garwood, que foi capturado no Vietnã em 1965 e mantido como prisioneiro até 1979. Ironicamente, ele estava interpretando um homem que tinha sido prisioneiro por anos, justamente quando ele próprio se sentia um prisioneiro de seu próprio passado. Anteriormente, vimos a queda de Karate Kid 3 e a tentativa da indústria de apagar Daniel LaRusso. Esta noite, entramos nos anos perdidos. A história de como Ralph Macchio, o ídolo de uma geração, se tornou um prisioneiro de seu próprio sucesso, e a luta desesperada que ele travou na escuridão para encontrar uma saída. A fama era uma armadilha. Para escapar, Macchio precisava provar que era mais do que um garoto com uma faixa na cabeça. Ele precisava provar sua profundidade.
Em 1993, ele finalmente teve sua chance com um filme para a televisão. O Último Prisioneiro de Guerra. A história de Bob Garwood. Não era um papel fácil. Era uma história real e dolorosa. Garwood foi o único soldado americano acusado de colaborar com o inimigo no Vietnã, detido de 1965 a 1979. Macchio interpretou este homem, uma alma quebrada a quem seu próprio país havia virado as costas. A história era tão sensível que a rede ABC atrasou sua estreia de 1990 para 1993, temendo a controvérsia durante a Guerra do Golfo. Ralph entregou uma atuação crua, focada, mergulhando nos destroços emocionais de um fantasma. Mas o filme não teve sucesso. Foi ao ar em silêncio. Mal causou um impacto na consciência pública. E assim, outra oportunidade de se redefinir escorreu por entre seus dedos. Nada mudou. A faísca de carreira que ele esperava, a validação que ansiava, nunca veio. Se Hollywood não o queria, ele encontraria um lugar que o quisesse. Naquele mesmo ano, ele tomou um caminho diferente. Uma rota mais sombria e artística, o mundo dos filmes independentes. Em 1994, ele interpretou Chris, o melhor amigo gay de um dramaturgo em apuros, em Naked in New York, Nu em Nova York. O filme tinha tudo. Foi dirigido por Daniel L. Grant e apoiado pelo lendário Martin Scorsese. Tinha um elenco de estrelas, Eric Stoltz, Mary Louise Parker. Tinha participações de gigantes como Whoopi Goldberg e Kathleen Turner. Tinha talento, coração e o burburinho dos festivais de cinema. Mas quando o filme foi lançado, a sombra de Daniel LaRusso era muito longa. A maioria dos fãs de Ralph nem sequer percebeu, passou despercebido. Ralph estava orgulhoso do trabalho, mas foi outro lembrete doloroso. Mesmo quando fazia um trabalho de qualidade, isso não garantia visibilidade. Hollywood já o havia encaixotado em uma caixa da qual ele não conseguia sair. Ele continuou a atuar quando podia, mas dedicou a maior parte de sua energia à criação de sua família, ficando perto de casa e saindo da implacável roda das audições de estúdio. Em 1996, Ralph fez uma guinada acentuada. Se ele não conseguia encontrar papéis justos no cinema, ele voltaria ao seu primeiro amor, o único lugar que o havia aceito por seu talento puro, o palco. Ele assinou para liderar a turnê nacional da Broadway de How to Succeed in Business Without Really Trying, como ter sucesso nos negócios sem fazer esforço. O show havia ganhado um prêmio Pulitzer e um Tony. Ralph interpretou J. Pierpont Finch, o alpinista de olhos brilhantes que vence o jogo corporativo. Estreou no Mechanic Theatre, em Baltimore, em 28 de maio de 1996. E aqui, Ralph desenterrou uma arma secreta. Ele explorou algo antigo e enterrado, suas raízes de dança infantil. Ele estava tendo aulas de sapateado desde os 3 anos de idade. O palco trouxe de volta aquele garoto. Os críticos aprovaram. O público também. Foi um bom período, mas o manteve fora das telas de cinema por um tempo. Esse foi o preço que ele teve que pagar. Mas o palco já lhe havia ensinado uma lição muito mais dura uma década antes. Uma lição que ele nunca esqueceu. Em 1986, no auge de sua fama, ele já havia se aventurado na Broadway na peça Cuba and His Teddy Bear, atuando nada menos que ao lado de Robert De Niro e Burt Young. Foi um papel brutal. Ele interpretou Teddy, um viciado em heroína de 16 anos. Toda noite ele tinha que fingir injetar a droga no palco. Uma vez eles levaram a peça para um lugar impensável, a prisão de Rikers Island. Eles atuaram para os detentos. Durante uma cena de luta intensa no palco, algo aconteceu. Os prisioneiros, homens endurecidos pela violência real, começaram a gritar. Mas eles não estavam gritando pelo personagem, Ted. Eles estavam gritando por Daniel LaRusso. Vale a pena, vamos! Eles não se importavam com a peça. Não se importavam com De Niro. Eles queriam o chute da garça. Ralph ficou agitado, inseguro sobre o quão séria a multidão estava. Anos depois,
Ele brincou dizendo que talvez os amigos de De Niro estivessem na plateia. Mas, no fundo, ele soube de uma verdade mais profunda e aterrorizante. Não importava o que ele fizesse. Não importava quão sério fosse o papel, quão sombrio ou quão prestigioso. O Karate Kid sempre o seguiria, mesmo nos lugares mais perigosos. Naquele dia em Rikers, cercado por perigo real, ele teve que reconhecer a cela em que estava trancado. O tempo passou. A indústria seguiu em frente. Quando Ralph completou 49 anos em 2011, as pessoas ainda o chamavam de Daniel LaRusso. Mas ele não era mais um garoto. Naquele ano, ele fez algo que ninguém esperava. Ele apareceu no Dancing with the Stars, Dançando com as Estrelas, para a 12ª temporada. Milhões sintonizaram esperando nostalgia. Esperavam rir do Karate Kid tentando dançar. O que viram em vez disso foi um verdadeiro concorrente. Em 18 de maio, durante as semifinais, ele tropeçou ao executar um dive selvagem e quase foi ao chão. Mas se recuperou. Naquela mesma noite, os jurados deram a ele um 27 de 30 por um foxtrot, atônitos com sua velocidade e seu footwork afiado. Foi então que ele finalmente admitiu o segredo que guardara por décadas. Ele estava dançando sapateado desde os 3 anos de idade. O mesmo segredo que o ajudou a conseguir o papel de Daniel San. No final da temporada, 20 milhões de pessoas tinham visto Daniel LaRusso fazer um cha-cha-cha e terminar em 4º lugar. Essa surpresa, esse lembrete de quem ele era antes do karatê, acendeu algo. 2 anos depois, em 2013, Ralph se deparou com alguns vídeos de paródia de Karate Kid online. E ele começou a se perguntar: o que realmente aconteceu com Daniel LaRusso? Ele apresentou a ideia de Cobra Kai aos estúdios, mas com uma exigência inegociável: sem CGI em seu corpo. Ele tinha mais de 50 anos, mas queria fazer cada luta ele mesmo. Essa exigência quase matou o acordo. Os executivos não acreditavam que alguém iria querer ver um homem de meia-idade desferindo chutes. Então Ralph fez o que sabia fazer de melhor. Treinou. Treinou por 6 meses. Cobra Kai estreou no YouTube Red em 2 de maio de 2018 e atraiu 10 milhões de espectadores em sua primeira semana. Os críticos ficaram chocados com o quão real parecia. A revista Rolling Stone elogiou suas cenas de artes marciais como surpreendentemente críveis. Na 3ª temporada, ele estava ganhando $100 mil por episódio. O chute da garça estava de volta. Ralph Macchio finalmente tinha parado de fugir de seu passado. Em vez disso, ele se virou, olhou-o nos olhos e o recebeu em casa. O chute era o mesmo. Só que agora, depois de décadas de luta, fracasso e sobrevivência, ele era mais sábio. Em nossas investigações anteriores, seguimos Ralph Macchio através do inferno da fama, a luta no purgatório de Hollywood e o renascimento de sua carreira com Cobra Kai. Esta noite, concluímos nossa jornada com a história de como um homem finalmente fez as pazes com seu passado através do metal, do sangue e das lágrimas. Quando Cobra Kai se tornou um fenômeno, Ralph soube que era a hora. Naquele mesmo ano, ele tirou a poeira do conversível Ford Super Deluxe amarelo de 1947. Este não era um carro qualquer. Era o carro. O carro exato que o Sr. Miyagi deu a Daniel no filme original. A Columbia Pictures o havia presenteado a Ralph depois de Karate Kid 3 em 1989. Por 34 anos, ele o guardou. Ele o chamou de seu elefante amarelo, um presente maciço, bonito e impossível de mover que representava todo o seu passado. Mas quando as filmagens de Cobra Kai começaram, ele o trouxe de volta e observou com absoluto horror os dublês o destruírem. 2 vezes. Primeiro, durante uma perseguição em um estacionamento, o para-choque e os faróis foram estilhaçados. Depois, uma segunda batida dobrou a porta do passageiro. O carro, um símbolo de sua juventude, estava ferido. Os reparos custaram $100 mil. E desta vez, Ralph não deixou mais ninguém cuidar disso. Ele supervisionou pessoalmente cada detalhe em uma oficina em Burbank. Insistiu em peças corretas da época.
A restauração levou 3 meses de trabalho minucioso. A dor de ver sua história ser destruída valeu a pena. As cenas se tornaram favoritas dos fãs. O carro, como o próprio Daniel San, estava de volta, amassado, mas não quebrado. Na terceira temporada, Ralph deu um passo adiante. Ele foi para trás das câmeras. Ele dirigiu o episódio 5, intitulado Miyagi-Do. Era janeiro de 2021. Ele tinha 59 anos. E ele estabeleceu uma regra que fez o estúdio tremer. Nada de dublês para as cenas de luta. Ele queria que fosse real. Durante uma brutal batalha no dojo, que foi filmada durante 4 dias exaustivos, o inevitável aconteceu. Ralph, tentando executar um chute giratório que ele mesmo havia coreografado, sentiu um estalo. Ele rompeu o menisco. A dor era intensa. Ele precisaria de cirurgia 2 semanas depois, mas ele se recusou a parar. Ele terminou de dirigir o episódio com uma joelheira ortopédica, gritando ordens da lateral. Essa luta de 12 minutos usou 47 ângulos de câmera diferentes e 0 CGI. Foi pura coreografia crua. Esse risco, esse sacrifício físico, lhe rendeu uma indicação ao Emmy de melhor direção. A Academia de Televisão elogiou a coreografia crua. Ralph disse que a lesão valeu a pena. Foi, disse ele, o momento de maior orgulho de sua carreira. E então veio o final, o adeus. Em março de 2025, enquanto filmava o episódio final de Cobra Kai em Atlanta, a equipe escondeu um segredo de Ralph. Era a última cena de Daniel no dojo. E, de repente, um holograma do Sr. Miyagi apareceu, sorrindo. Pat Morita havia morrido em 2005, mas lá estava ele. Ralph desabou. As câmeras continuaram gravando enquanto o ator, o homem, chorava inconsolavelmente no set. Não era Daniel LaRusso chorando. Era Ralph Macchio se despedindo de seu amigo, de seu mentor. A filmagem viralizou. 15 milhões de visualizações em 2 dias. A homenagem levou 8 meses para ser construída e custou $500 mil. O final foi ao ar em fevereiro de 2025 e alcançou 65 milhões de espectadores em 1 mês. Ralph chamou de o final perfeito para uma jornada de 41 anos. Sua família tinha caminhado ao lado dele o tempo todo. Sua filha, Julia, nascida em 1992, cantou, dançou e atuou desde criança. Na 4ª temporada de Cobra Kai, ela apareceu como Vanessa, a prima de Daniel LaRusso. Ralph estava no set, observando. Ele disse que todos sussurravam, "Ela tem o dom." Ele era, disse, o homem mais orgulhoso da sala. Seu filho nasceu em 24 de outubro de 1996. Seu nome, Daniel. Sim, nomeado em homenagem àquele Daniel. Ralph disse que era parcialmente por causa de um primo, mas a conexão era inegável. Em um jogo das ligas menores, quando seu filho caiu, alguém na arquibancada gritou, "Lá vai LaRusso!" O Kid que nunca envelhece. Através de tudo isso, Ralph manteve sua aparência jovem. Aos 63 anos, os fãs não conseguiam acreditar no quão pouco ele havia envelhecido. Um médico disse uma vez, "Ele parece o mesmo de 25 anos atrás." O seu segredo? Ralph brinca que são os genes italianos. Seu pai era meio italiano, meio grego, sua mãe italiana de Nápoles, mas a verdade é mais profunda. Ele pulou a cena de festas de Hollywood. Ele escolheu a família. Isso também ajudou. Ele nunca se desfez do Ford amarelo. Em 2019, ele lhe deu uma reforma completa para a 2ª temporada de Cobra Kai. Um motor novo, freios novos, transmissão nova. Ele poderia tê-lo vendido por milhões. Mas ele o manteve. Ele ainda dirige o carro para os tapetes vermelhos. Em 2025, Ralph retornou à tela grande com Karate Kid, Lendas. Ele se reuniu com Jackie Chan, outro ícone. Jack tinha 71 anos e insistiu em fazer todas as suas acrobacias sem CGI. Ralph treinou duro, ensaiou e filmou logo após terminar Cobra Kai. Foi seu primeiro filme Karate Kid desde o desastre de 1989. O círculo finalmente estava completo. O garoto que odiava a violência, o dançarino que fingia saber karatê,
O ator, aprisionado por um papel, finalmente havia voltado para casa. Não mais como o Kid, mas como o mestre, como o mestre, como o mestre, como o mestre, como o mestre.